P. Neste programa apresentaremos um percurso por algumas aldeias e vilas históricas portuguesas. Selecionamos apenas aquelas que apresentam hoje alguma originalidade arquitetónica e despertam a curiosidade dos visitantes. A Ana e o João não têm tempo para descobrir todo o país. Recorrem, por isso, a livros e a DVD temáticos, esperando num futuro próximo a oportunidade de visitar estes pitorescos recantos. Encontrei aqui estes 2 livros sobre Portugal que me parecem interessantes. E tu, encontraste alguma coisa? Encontrei este DVD e gostava que o víssemos juntos. Será que nos deixam visioná-lo? Vou perguntar àquele funcionário. Olha, João, custe o que custar, temos de visitar pelo menos uma cidade por região. O que é que achas? Concordo contigo. Proponho Évora ou Beja, no Alentejo. Parece-me bem. E no centro, Coimbra. Talvez até se possa dar um pulinho ao Bussaco. Ao Bussaco? Mas o que é que tu queres fazer no Bussaco? É só árvores e plantas? Ou haverá algo mais do que isso? Me digas uma coisa dessa, João. O Bussaco é uma floresta muito antiga, mas é um verdadeiro jardim botânico. Será como tu dizes, mas eu não acredito. Olha, para que não te restem dúvidas, vou ler-te o que está escrito aqui no guia. O Bussaco foi retiro monástico do século XVI. Os monges ergueram capelas e caminhos de contemplação. Do seu mosteiro, poder-se-ão ainda ver os claustros, a capela e algumas celas de monges. Uma placa recordar-lhe-á que Wellington dormiu numa das suas celas forradas a cortiça. Poderá ainda ver o monumento à Batalha do Bussaco e que assinala a vitória de Wellington em 28 de setembro de 1810. Ai, Ana, basta de história. Mas há ainda o Palace Hotel do Bussaco, mandado construir pelo rei Dom Carlos I em 1888 e terminado em 1907. Então o hotel terá cerca de 100 anos. Deve ser interessante. Pois, interessante e caro a avaliar pelo seu aspecto. Não é com certeza para as nossas bolsas. Mas com certeza haverá outros hotéis mais baratos lá perto. E se víssemos alguma coisa sobre Coimbra? Boa, mas duvido que haja alguma coisa mais completa do que este guia. Este guia é excelente. Até dá sugestões onde se pode comer e dormir. Vá lá, Ana. Eu sei que estás mortinha por ler o que diz o guia. Coimbra foi terra natal de 6 reis e sede da mais antiga Universidade de Portugal. Do Largo da Portagem, na Baixa, até à Praça do Comércio, encontrará lojas, bares, restaurantes e pastelarias. Num dos recantos, poderá visitar a Igreja de São Tiago com a sua fachada simples. Um restauro do século XII, possuindo no seu interior um retábulo rococó em talha dourada. Na Igreja de Santa Cruz estão sepultados os 2 primeiros reis de Portugal. Poderá ainda visitar a Igreja do Carmo com o retábulo do século XVI e a Igreja da Graça, também do mesmo século. A Sé Velha, estilo fortaleza, é considerada um dos mais belos edifícios românicos portugueses. A Sé Nova fica perto da Universidade e foi fundada em 1598 pelos jesuítas.
A universidade foi fundada por Dom Dinis em 1290 e é uma das mais antigas do mundo. Do outro lado do Mondego temos os conventos de Santa Clara e que estão muito ligados a Santa Isabel e a Dona Inês de Castro, que aí foi apunhalada em 1355. Uma lenda conta-nos que surgiu aí uma nascente, a Fonte dos Amores, que pode ser vista nos jardins da Quinta das Lágrimas. Diga-se lá o que se disser, Coimbra tem mesmo muito encanto. E bem lá no norte não podemos deixar de visitar Braga. Há tantos outros lugares que eu gostaria de visitar. Também eu, mas não dá para ver tudo desta vez. Temos de cá voltar. Vá, o que é que diz o livro sobre Braga? Tu gostas tanto desse guia. As igrejas, as mansões, são do século XVIII e os magníficos jardins dão a Braga um encanto muito especial. Se pensa visitar Braga, poderá começar por um pequeno passeio no centro histórico, junto à Praça da República, a Praça Central, onde se pode ver a Torre de Homenagem do século XIV. Poderá ainda ver a impressionante Sé. Se se interessar por igrejas, poderá visitar a Capela dos Coimbras, do século XVI, e a Igreja de Santa Cruz, no estilo barroco, do século XVII. Muitas das mansões de Braga datam do período barroco, tal como o Palácio do Raio e a Câmara Municipal, ambos atribuídos ao arquiteto do século XVIII, André Soares da Silva. Mas já que gostas assim tanto de natureza, também podemos dar um saltinho até ao Parque Nacional de Peneda Gerês. Adivinhaste os meus pensamentos. Gostava imenso de conhecer esse parque, mas nem me atrevi a fazer a sugestão. Dizem que é de uma enorme beleza e que até lá há garranos à solta. Garranos? Que raio de bichos são esses? São cavalos e éguas pequenos e robustos. Estou impressionado contigo, Ana. E agora mais a sul, muito mais a sul. Vejamos o que se pode visitar em Évora. Ora, houve. Évora ganhou fama sob os romanos e floresceu na Idade Média como centro de aprendizagem e de artes. Poderá admirar a Praça do Giraldo com a fonte de 1571, o templo romano construído no século II ou III depois de Cristo. O convento dos Lois, do século XV, é agora uma luxuosa pousada onde se pode dormir nas celas e jantar nos claustros. A Sé que demorou 50 anos a ser construída e mais parece uma fortaleza. A Igreja da Misericórdia, do século XVIII, e a Igreja de Nossa Senhora da Graça, do século XVI, a Igreja de São Francisco, do século XV, com a Capela dos Ossos, do século XVII, e a Universidade. Aconteça o que acontecer, não me vou embora sem passar pelo Algarve. Tem praias lindíssimas, ora repara. Pois é, como a da Arrifana, na costa oeste. É abrigada pelas falésias e tem uma vista espantosa. Olha, ou a praia de Beliche, que apesar de ficar lá para o fim do mundo, tem umas formações rochosas lindas de morrer. Ou a Ria Formosa, uma reserva natural que vale a pena conhecer. Sabes uma coisa? Acho que vamos ficar a conhecer Portugal de les a les. A Ana e o João querem partir à descoberta de Portugal. Neste programa vamos abordar a expressão de dúvida, de incerteza, através do uso do futuro do indicativo. Vamos ainda apresentar frases concessivas e, finalmente, conhecer o significado de algumas expressões do português. A dúvida, a incerteza, é marcada no diálogo pelo uso do futuro do indicativo. Este não marca, geralmente, uma localização temporal. Introduz antes, no enunciado, uma fonte de incerteza, sendo considerado, por isso, modal. Vejamos novamente um excerto do diálogo. O Bussaco foi retiro monástico do século XVI. Os monges ergueram capelas e caminhos de contemplação. Do seu mosteiro, poder-se-ão ainda ver os claustros, a capela e algumas celas de monges. Uma placa recordar-lhe-á que Wellington dormiu numa das suas celas forradas a cortiça. Poderá ainda ver o monumento à Batalha do Bussaco e que assinala a vitória de Wellington em 28 de setembro de 1810. Ai, Ana, basta de história. Mas há ainda o Palace Hotel do Bussaco, mandado construir pelo rei Dom Carlos I em 1888 e terminado em 1907. Então o hotel terá cerca de 100 anos.
Deve ser interessante. Pois, interessante e caro a avaliar pelo seu aspecto. Não é com certeza para as nossas bolsas. Mas com certeza haverá outros hotéis mais baratos lá perto. Na primeira frase, o futuro apresenta uma possibilidade antecipada ao leitor turista. Chama a vossa atenção para a construção da frase com os pronomes clíticos se e lhe. Do seu mosteiro poder-se-ão ainda ver os claustros. E uma placa recordar-lhe-á. Como já vimos em programas anteriores, esta posição do clítico, alojado entre a forma infinitiva poder, recordar e os afixos flexionais ão e á, chamada posição mesoclítica, é uma reminiscência da gramática antiga da língua portuguesa. Na segunda frase, o uso do futuro exprime um cálculo aproximado. Na terceira frase, o futuro é usado para expressar uma hipótese. Na quarta frase, temos uma concessão com dúvida. Vamos rever duas sequências do diálogo para abordarmos as frases concessivas com repetição do verbo. Olha, João, custa o que custar, temos de visitar pelo menos uma cidade por região. O que é que achas? Aconteça o que acontecer, não me vou embora sem passar pelo Algarve. Estas frases apresentam, de algum modo, uma relação contrastiva. Trata-se de frases concessivas com repetição de verbo. Nestas frases, observamos a ocorrência de uma situação que contrasta com aquilo que se esperaria. Observamos ainda a presença do conjuntivo nas frases concessivas, conferindo-lhes um caráter modal. Vamos agora recordar algumas expressões do diálogo e explicar o seu significado. Fazer ouvidos de mercador significa fingir-se que não se ouve. Ficar no fim do mundo significa ficar num lugar longínquo, muito longe. Conhecer Portugal de les a les significa conhecer Portugal de uma ponta à outra. Conhecer Portugal em toda a sua extensão. Agora, espero que gostem da proposta que vos fazemos para descobrirem Portugal. Castelo Rodrigo ergue-se no cimo de um monte vizinho da Serra da Marofa. Esta antiga vila fortificada foi testemunha de um acontecimento importante das guerras da Restauração. Para além das casas do burgo, há a igreja matriz dedicada à Nossa Senhora do Roque Amador, de traça românica e fundada no século XII para apoiar os peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela. Marialva fica situada no alto de um monte rochoso entre Celurico e Foscoa. É uma cidadela medieval portuguesa cujas origens parecem ser anteriores à colonização romana. Foi um burgo próspero nos séculos XII e XIII, mas é hoje pouco habitada. Possui 4 portas de entrada: a do Anjo da Guarda, a do Monte, a de Nascente e a da Traição. Junto à Porta do Anjo, no exterior da muralha, fica a ermida de Nossa Senhora dos Remédios e a igreja de São Pedro. Nesta cidadela existe também uma torre de homenagem, um pelourinho e uma das entradas para a cisterna. E ainda as igrejas de São Tiago e a Capela do Senhor dos Passos, de estilo neoclássico.
Sortelha é uma aldeia de granito situada perto da Covilhã. Conserva o seu aspecto medieval na arquitetura das suas casas de granito. Dentro das muralhas, destacam-se no Largo do Pelourinho uma construção quinhentista dominada pela Torre de Menagem e pela Cisterna. As ruas são estreitas e os largos pequenos. As casas de granito apresentam alguns traços manuelinos. A Igreja Matriz é dedicada a Nossa Senhora das Neves. Castelo Novo fica situado numa das encostas da Serra da Gardunha e é considerada uma localidade bem conservada do ponto de vista arquitetónico. Perto do castelo destacam-se a Torre de Menagem e a Igreja Matriz. Na Praça dos Passos do Concelho temos a Casa da Câmara do século XV e o Pelourinho. O Largo da Bica é dominado pelo chafariz do mesmo nome, do século XVIII. O pico onde se ergue a aldeia de Monsanto domina a planície à sua volta. E lá no alto está o castelo que foi conquistado aos mouros por Dom Afonso Henriques em 1165. A caminho do castelo encontram-se as típicas casas em granito, janelas com cortinas de renda e um miradouro. E as ruínas da Capela Românica de São Miguel. Salientamos ainda a Torre de Menagem e a Igreja Matriz ou Igreja de São Salvador. As ruas são estreitas, empedradas e acolhedoras. Perto vê-se a Torre de Lucano do século XIV com o seu relógio. Nesta aldeia viveu o médico e escritor Fernando Namora. Monsanto, como tantas outras vilas e aldeias, tem um mirador com uma vista deslumbrante. Piódon mantém os traços medievais e surpreende pela disposição em anfiteatro das casas feitas de xisto. As ruas são pequenas e sinuosas e desembocam aqui e além em pequenos largos ou surgem escadinhas com degraus de xisto. No largo da entrada temos a igreja de Nossa Senhora da Conceição, toda caiada de branco e apresentando uma arquitetura religiosa de matriz popular. Esta aldeia é rodeada pela Serra do Açor e pelos rios Alva e Ceira, afluentes do Mondego.
Óbidos foi uma localidade com alguma importância. O seu castelo e conjunto urbano estão hoje classificados. A porta da vila apresenta uma magnífica capela oratório do século XVIII, revestida a azulejos. O Museu Municipal possui boas coleções de pintura, particularmente de Josefa de Óbidos, e de arte sacra. A Igreja Matriz de Santa Maria foi sucessivamente templo visigótico, mesquita e novamente igreja cristã. A Igreja de São Pedro, em estilo gótico, reconstruída depois do terremoto de 1755. E a Igreja da Misericórdia, com a bandeira pintada em 1590 por Diogo Teixeira, merecem ser visitadas. Marvão foi conquistada por Dom Afonso Henriques aos mouros. O seu castelo é uma fortificação orientada estrategicamente para a fronteira. O passeio pelas ruas desta vila é um prazer, devido à beleza das suas ruas e das suas casas caiadas e com vasos de flores coloridas nas janelas. Fora das muralhas temos o convento de Nossa Senhora da Estrela, mosteiro franciscano do século XV, de estilo gótico. Salientamos ainda a cidade romana de Amaia. O seu desaparecimento deu origem a algumas lendas na memória popular. Monsaraz fica situada no cimo de uma colina, de onde se avista a vasta planície alentejana. Foi um castro pré-histórico. Vêem-se ainda hoje na região monumentos megalíticos, como por exemplo o Menir de Outeiro. O Menir de Bilhoa e o Cromlech do Xerez. O primitivo castro foi romanizado e mais tarde ocupado sucessivamente por visigodos e mouros. Só em 1252, Dom Sancho II, com o auxílio dos Templários, consegue conquistá-la definitivamente. Em 1412 foi doada a Dom Fernando por Dom Nuno Alves Pereira, seu avô. Hoje a riqueza de Monsaraz vem sobretudo do conjunto urbano. No Largo Dom Nuno Alves Pereira, vê-se a Igreja Matriz que tem no seu interior um fresco representando as fases da justiça terrena.